Olá, está no ar o Sem Arrudeio, podcast aqui da rede ANC, transmitido também para nossas rádios afiliadas, YouTube, Spotify e pelas nossas redes sociais. Aqui conosco hoje, deputado estadual Sérgio Aguiar, do PSB, presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Ceará e deputado no 5º mandato estadual. Muito boa tarde, cumprimento a todos vocês, é um prazer participarmos mais uma vez aqui da programação da ANC e estou ao dispor para conversarmos aqui sobre os mais variados temas. Comigo também Felipe Clisma, Sim. que vai me acompanhar na entrevista hoje. Deputado, 5 mandatos, 20 anos de uma vida parlamentar. Qual o senhor que vem, seu pai, deputado Francisco Aguiar, um homem que passou pela Assembleia, deixou a história e a marca dele, seu avô Murilo Aguiar, assim, a sua trajetória, quando se olha para trás, o senhor já foi vereador, foi prefeito, deputado estadual com 20 anos, você olha para trás, assim, a contribuição da sua família através da Assembleia Legislativa, através de projetos para o povo do Ceará. Bom, Sueli, é importante a gente ter na vida da gente marcos. E eu agora, em 2027, quando encerrar meu 5º mandato, vamos estar completando na Assembleia a família Rocha Aguiar, ou a cadeira de Camusim dos Rocha Aguiar, 80 anos. Então, para mim, isso é um marco que me dá muita alegria em poder receber um legado e já pensando em já encaminhar para outros ou outras aquele tudo que a gente fez ao longo desse tempo. Eu, por exemplo, lá na minha região, nesse momento, comemoro o quê? Quando fui prefeito de Camusim, construí 30 escolas municipais. Quando estive no meu primeiro mandato como deputado estadual, consegui levar escolas profissionalizantes para Camusim e para a região, em Granja e a escola agrícola também da região. E agora, no meu 5º mandato, consigo realizar o sonho de estar levando à Universidade Vale do Acaraú um campus com cursos públicos e gratuitos de engenharia de pesca e de ciências contábeis. Então, a alegria do homem público é poder se tornar realizador, embora como papel de deputado estadual não seja esse, seja de ser fiscalizador, seja de elaborar leis, mas, sem dúvida nenhuma, o que o cidadão comum mede a capacidade de representatividade do deputado é se ele é também homem de articulação política com o executivo para poder ser realizador de ações e de obras. Então, isso me dá uma alegria muito grande de podermos fazer e já tem novos desafios aí para o que vem adiante. Existe uma saturação em Sobral, na zona norte do estado, do serviço de hemodiálise para pacientes renais. E nós estamos agora, já estamos com recurso garantido, para iniciarmos esse ano e concluirmos no ano que vem as obras do Centro de Hemodiálise e Diabetes e Hipertensão, lá em Camusim, que vai servir a região. Então, são aí, em média, de 100 pacientes que receberão, não precisarão mais se deslocar 120 quilômetros para ir, 120 quilômetros para voltar, ficando debilitado até mesmo na viagem, e aí a gente, como homem público, vê o bem-estar da coletividade como forma de tudo isso. Como eu falei, Murilo Aguiar, meu avô, iniciou na Assembleia em 1947. Eu estarei finalizando o atual mandato em 2027 e, oxalá, a gente possa estar lá para cumprir uma nova temporada representando o povo cearense. Foi deputado estadual por 5 mandatos, meu avô. Francisco Aguiar, meu pai, foi deputado estadual por 5 mandatos. Eu estou como deputado estadual há 5 mandatos. Tiveram outros representantes da família, como o Dr. Rocha Aguiar, irmão do meu avô, Coronel Libório Gomes da Silva, avô da minha esposa, Mônica, e Setembrino Veras, um membro da família Veras, que também ocuparam essa cadeira. E essa responsabilidade é muito grande, porque daí em que se tem aqui alguns fatos e algumas ações, mas é de que foi Murilo Aguiar, por exemplo, que levou boa parte da rede de energia elétrica para a zona norte do estado do Ceará. Então, não é viver de nostalgia ou viver do passado, mas é um legado que a gente tem que sempre fazer com que a gente possa aperfeiçoar e aprimorar em defesa da sociedade do Ceará. Mas não é nostalgia, é a história que constrói Que o tem que ser homem, contada. entendeu? Assim, Isso. e você tem que valorizar uma história dessa, porque assim, muitos falam, uma família, um monopólio, não, mas assim,
É uma geração que era do seu avô, do seu pai, agora no senhor, quem sabe um filho ou seu neto, mas que está dando sequência a um trabalho que tem resultado. E eu gosto muito de dizer uma expressão: se a gente não prestasse, já tínhamos Sido mandado para testado, né? casa. Já Como tínhamos mandado muitos, para né, que casa, o senhor como já muitos viu. foram, e é por isso que eu me alegro muito e tenho um respeito muito grande pela Assembleia Legislativa de ser um representante da família que tem a maior longevidade dentro do parlamento cearense. O deputado, eu conheço o deputado desde que ele chegou na Assembleia, conheci o pai dele, porque eu já estava na Assembleia também quando o pai dele era deputado, eu estive na Assembleia, né? E o deputado, não quer puxar seu saco não, viu, deputado? Mas o deputado, as pessoas, a política, nos últimos anos, tem perdido um pouco da essência da gentileza e da educação. O fato de eu ser oposição, o senhor ser oposição a outro, isso não lhe permite agredir individualmente a pessoa. Então, assim, hoje são poucos políticos que mantêm essa linha. Você é meu inimigo, mas eu sou adversário. Eu sou adversário, eu não sou pessoalmente, porque eu nunca vi o senhor, eu acompanho você pelas redes sociais, usar redes sociais para atacar ninguém e nem a tribuna, mesmo quando coisas lhe são atacadas. Então, assim, é esse o caminho da boa política? E isso, eu acho que o homem público ele tem que saber respeitar para ser respeitado. E alguns dizem assim, pá, mas hoje tem isso, tem aquilo outro. Claro, as redes sociais, a dinamicidade das atividades, das ações, elas estão fazendo parte mais presente hoje do que era no passado, sem dúvida nenhuma. Mas como você disse, a essência, ela nunca pode ser mudada. A A gente, o essência, ela é eleitor única. acompanha, porque eu vejo o senhor em todo canto, todo fim de semana. Eu digo, esse homem tem vida pessoal, não? Festa de igreja, é campeonato de futebol, é indo a uma competição esportiva na É praia e tudo. futebol, não sei o quê. E a sua esposa, eu vou lhe dizer uma coisa, essa história atrás de um homem, de um grande homem, sempre tem muito. Eu louvo a sua esposa, porque ela é uma. Não conheço esse tipo, poucas vezes que eu encontrei, mas é uma pessoa. Ela, eu acho que por ser de família de político também, né? Sua esposa, Isso. os avós, os pais. O avô foi Então, parlamentar assim, e tudo. ela já foi prefeita, hoje é vice, já teve como secretária e também está todo o tempo lá, muito atuante, assim, porque nem toda mulher de política quer acompanhar. A Mônica me completa, realmente, ela é mais do que 50% do que faz o meu mandato e tudo, é muito talentosa, humilde, simples, guerreira, firme, mas também ela procura sempre mostrar que estamos sempre falando a mesma língua para poder mostrarmos que o nosso pensamento é o mesmo no sentido de fazer a boa política, ou de tratar bem as pessoas, de servir a população. É porque isso é muito importante. E aí, Felipe, quer falar? Sim, claro. Ainda nesse tempo que a gente está falando sobre a sua trajetória, sua contribuição na vida pública, não que seja uma obrigação, mas se o senhor se sente realmente nesse dever de formar uma nova liderança ou novas lideranças para dar sequência ao legado que a sua família tem na política. E não só a questão de formar, mas ter responsabilidade nessa formação em escolher figuras que possam dar continuidade a todo esse legado que o senhor construiu. Bom, eu acho que a representatividade que a gente tem, ela fala por si só ao longo dos últimos 20 anos. Para você ter uma ideia, eu tenho ex-eleitores como colegas deputados hoje. O deputado Romeu foi prefeito de Granja e foi meu eleitor. O deputado Salmito Filho foi vereador, antes mesmo de ser presidente da Câmara, foi meu eleitor. O deputado Stuart Castro também era casado com a presidente é casado com a Lisiane, que foi presidente da Câmara, e votaram comigo. Então, isso é uma demonstração de que a liderança ela não pode ser única. Cada vez mais a gente tem que propiciar para que novas pessoas possam ter isso daí. Com relação à minha própria evolução na política, nós estamos aí, a Mônica é muito preparada e tudo, a própria Betinha, lá que é a nossa prefeita de Camusim, essa mulher, a Betinha era a professora da maior escola municipal, a Mônica foi eleita prefeita e convidou para que ela fosse secretária de Educação, destacou-se como secretária de Educação em 2 mandatos e foi guindada pela sua posição de gestora à condição de ser prefeita de Camusim, de família sem nenhuma tradição política, mas mostrando também com isso de que para você fazer bons mandatos,
você não precisa ter DNA político, você não precisa ter pedigree político, como muitos dizem, ou vinculação sanguínea. A vinculação de amizade, de parceria e principalmente de compromisso fala bem mais alto. O deputado era muito amigo do César Veras, que foi vereador, que foi covardemente Ah, assassinado em Camusim, e hoje a esposa dele, a Carol, que esteve aqui, é sim. vereadora de Camusim. Ali foi um fato muito lamentável. O César era como se fosse um irmão para mim, meu compadre. Morávamos em frente, foi meu primeiro assessor quando prefeito de Camusim, depois foi meu assessor aqui na Assembleia ao longo dos 18 anos que estive com ele lá na Assembleia e tudo, e é lamentável por demais. Sempre que falo me emociono porque foi um grande amigo que Deus me tirou, um ato translocado de um garçom, e a Carol agora, graças a Deus, está resgatando o legado do César e continuando o trabalho, fazendo um bom trabalho de representatividade O em senhor falou Camusim. aí todas as conquistas que, graças seu mandato, o senhor tem conseguido para Camusim, para esses municípios que são sua base, mas está sendo um fato positivo, o senhor está dentro de um projeto de base governista que ajuda a encaminhar algum desses pleitos. Isso tem sido favorável aqui no governo federal, essa questão desse alinhamento? É verdade que é muito importante. Eu venho de uma geração em que o Cid Gomes foi prefeito de Sobral, durante 8 anos eu fui prefeito de Camusim. Então nós ali já fizemos esse laço fraterno entre nós. Depois cheguei a ser líder do governo dele, tudo. Com o Camilo também tinha uma relação muito boa e tudo. Com o Elmano tivemos 8 anos na Assembleia, tivemos também uma boa relação, e isso é verdade, facilita para que o parlamentar possa atender às demandas que chegam até nós, seja a implantação de uma nova base do raio, seja um novo serviço a ser implantado em uma determinada área da saúde, se a integração das escolas profissionalizantes, e outras coisas mais que a gente procura, com a representatividade que a gente tem, traduzir isso em avanço para a população. Costumo dizer que a gente é o deputado estadual, ele é um pombo-correio que leva a mensagem da sociedade, dos vereadores, dos prefeitos, até o governo do estado, para que o governo do estado possa realizar as devidas ações que devem ocorrer para que haja uma melhoria na vida da população. Então, por ter estado dentro desse projeto desde o início, em 2006, com o Cid Gomes, nós apostamos também que o projeto precisa continuar, é claro, com aperfeiçoamentos, com a máquina sempre sendo azeitada e tudo, mas avançando, porque o Ceará, graças a Deus, está muito bem postado na área de gestão, em especial na área de gestão fiscal, e que isso traduz também benefícios para a sociedade. Eu acho que o senhor tem um alinhamento muito próximo com o senador Cid, né? Sim, Que eu considero um excelente governador, eu acho que, né, começou esse projeto seguido por Camilo, e o Ceará é inegável, mesmo que a oposição diga, é inegável o tanto de avanços que a gente conseguiu, de modernização, de acesso, de inclusão. Um ponto meio nervoso ainda é a segurança pública, como em todo o país. O senador Cid agora está lá no Senado, tem direito à reeleição e insiste em não ser candidato. Isso não é um grande prejuízo para o Ceará perder um nome como ele no Senado Federal? isso. Na política, a gente não é candidato de si próprio. Nós somos candidatos representando uma ideia. E eu sou um daqueles que cultivo que essa ideia continue lá no Senado, que é a ideia do senador Cid Gomes. Ele, por sua maturidade cada vez maior, tendo sido governador, prefeito, deputado estadual, fazendo um bom mandato de senador. Agora tivemos a comissão especial sobre o hidrogênio verde, que ele fez um grande trabalho, tudo é respeitado, tudo tem suas ideias próprias, não é de bajular ninguém, ele tem ali, quando acha que aquilo é o que está certo, é o que está, tudo. Nós não aceitamos ainda esse pensamento dele de não ser candidato à reeleição, nós, e eu em especial, defendo que ele postule novamente o Senado Federal, porque fez um grande trabalho. Porque às vezes podem dizer assim, mas
nunca um senador foi reeleito. Nele eu aposto, porque a população cearense está vendo o seu trabalho e está vendo o seu nome bem mais em relevo do que outros que podem postular à Câmara Alta. Mas não tem, é incomparável, né? Assim, a trajetória de Cid Gomes, com qualquer um nome assim que está posto assim, foi 8 anos governador do estado, esteve ali, né? E o Congresso Isso. Nacional E só hoje, para poder, me permita fazer uma complementação, ele tomou uma decisão das mais altas no meu conceito de político, foi quando entrou dentro do Congresso Nacional e mostrou que o Eduardo Cunha, que me disseram que está querendo voltar agora já para a política, era um achacador, estava fazendo aquela pressão todinha contra a presidente Dilma e tudo, entregou o seu cargo, mostrando que estava certo. 3 meses depois, Dilma estava impeachmentada por todo o ato que o Eduardo Cunha fez. Então, o Cid tem isso. Ele não fala para agradar, ele fala o que ele acha que é correto. e muitas vezes ele mostrou isso aí. E muitas vezes, em algumas situações, que ele disse que seguiria um rumo, mesmo contrariando pessoas da família dele. Isso Como no mesmo. caso da Luiziane e da Patrícia. Ele ficou quando ele tinha dado a palavra. E ele já disse, ele, em entrevista, que jamais estaria ao lado do bolsonarismo. E assim, na vida pública, até então, o Cid Gomes tem sido um homem de palavra. E o Congresso Nacional hoje é um congresso que está muito longe da realidade que o povo espera. Então, assim, nessas eleições, eu não estou pedindo voto para o Cid Gomes nem defendendo a candidatura dele, mas precisamos de pessoas que representem a população, que tenham posições claras e que estejam ali para defender o interesse da população e nem não interesses escusos. Concordo com você. Imagino hoje que, principalmente o Senado, ele é uma casa que está bem dividida. Existe aqueles que fazem parte da extrema-direita e direita, que são os ligados mais ao Bolsonaro. Existem os outros que são mais à esquerda. E existem os independentes. O Cid é um deles. O Cid é um daqueles que tem um lado político e tudo, mas ele tem a coerência que ele faz agir sempre pelo mais correto que seja, sendo duro muitas vezes e tudo, fazendo críticas construtivas, mas sempre podendo mostrar que está no caminho certo para a representatividade que o povo do estado do Ceará acredita nele. Se por um lado, dentro do PSB, o senhor falou que a maioria não aceita essa questão do Cid não e tentar a reeleição, como que os seus correligionários tratam a indicação dele ao nome de Júnior Mano para ser um possível substituto? Seria de uma forma inevitável, se a vontade pessoal dele for realmente essa de não ter, justamente pelo que eu falei no início, compromisso é compromisso. E como ele fez um compromisso, o deputado Júnior Mano se sente muito à vontade de estar fazendo também a sua peregrinação pelo interior, tentando construir e tornar viável. E com isso daí nós tomaremos uma posição dentro do PSB de analisarmos aquilo que for o melhor. Mas, por exemplo, como você falou, dos 12 parlamentares estaduais que formam a bancada do PSB, é inconteste e unânime que o nosso preferido é o senador Cid Gomes para a candidatura à reeleição. Mas respeitamos, sim, se ele por acaso não for e nos indicar, nós iremos trabalhar aí para fortalecer o partido cada vez mais. O senhor disse que ninguém é dono Da própria vida, quando você entra na política. Então, assim, a vontade dele é não, mas tem um grupo todo do outro lado dizendo sim. Aí a gente vai pesar os dois nomes. A gente tem o nome do Cid Gomes, que é o nome que é construído no estado todo e respeitado, né, pela história dele. E tem a história do Júnior Mano, um deputado que foi bolsonarista, que esteve vinculado ao partido lá do Acilon, agora está aliado ao grupo do Cid, mas que, ao mesmo tempo, está envolto em muitas denúncias. E essa eleição que se aproxima promete ser uma eleição muito dura. Isso não tem que ser pesado? Claro, concordo com você. Claro que eu sempre sou daqueles que só condeno depois de ver realmente as acusações tornarem-se realidades. Existe aí, o próprio senador Cid uma vez foi à Assembleia Legislativa fazer uma defesa peremptória do deputado Júnior Mano. Eu eu admiro a sua trajetória política, começou como vice-prefeito lá
município de Nova Russas, longínquo da capital, depois com o apoio, como você disse, do partido que ele fazia parte, que era do PL, em especial do Acilon, conseguiu se eleger com 67 mil votos. Para você ter uma ideia, quando ele se elegeu com 67 mil votos, eu cheguei na Assembleia pela terceira vez com 85. Mas, em seguida, ele foi a 216 mil votos. Então, mostrou que, politicamente, conseguiu construir um caminho. E aí, me permita só diferenciar que não foi às custas do bolsonarismo, porque a gente sabe que o estado do Ceará ele tem uma maioria ampla daqueles que são mais, de certa forma, que homenageiam ou que têm o Lula como um grande vetor de popularidade. E ele conseguiu crescer ao longo desse tempo e tudo, tem seus méritos. Verdade até que... porque ele tem muitos prefeitos aliados que não são bolsonaristas. Né? Por exemplo, vou citar aqui o prefeito Alex, lá de Tianguá, que não é bolsonarista, mas que apoia Júnior Mano. Isso mesmo. Então, é com isso. E aí eu vou mais adiante, sabe, Sueli? Os partidos estão muito fragilizados. Muito. Eu lhe confesso, eu fui candidato pelo PDT na última campanha e tudo, eu tenho 2 mandatos pelo PSB, para onde voltei agora, um pelo PROS, que ninguém sabe mais nem onde é que anda, e 2 pelo PDT. Nenhuma das vezes, 5% das pessoas que votaram em mim, votaram pela sigla, votaram pelo partido. Até porque tem tanto ele é muito pessoal que você nem sabe, mas eu particularmente, eu não sei mais nem o nome de todos os partidos. O voto é muito pessoal. Isso é uma característica, principalmente do Nordeste e tudo. Ontem eu conversava com o deputado Vilmar Zanquim, que é do MDB Gaúcho, é o presidente da Unali. Ele disse, não, vou ser candidato agora a deputado federal. Eu digo, mas por quê? Não, porque o MDB sempre faz 3 deputados federais no Rio Grande do Sul, e dessa vez nós só temos 2 que são candidatos, um à reeleição e outro é um novo, e tem uma vaga aqui, eu vou aproveitar para poder ver. E tu acha, então, que lá as vagas não são nossas nominalmente, as vagas são fruto dos partidos mais fortes e tudo. Eu fiquei impressionado, porque aqui no Ceará... Porque aqui no Ceará não é não. Como eu disse, a pessoa vota em mim por eu estar no PDT, no PSB ou no PROS, não votam pela sigla, votam pelo Sérgio Aguiar, e isso daí como eu disse, é o que se demonstra isso daí, e muitos desses prefeitos não votaram no Júnior por ele ser do PL. Pelo contrário, votaram no Júnior pelo trabalho que ele fez ali de assistência aos municípios, de levar ações, de levar recursos e tudo. Como agora, essa semana mesmo, eu vi lá no município de Fufuca, né? Pindoretama. Nova Russa. Mas também teve o Fufuca lá em Nova Russa, né? Isso. Levou a arena. Em Pindoretama, mostrando ao prefeito que estava já depositado recursos para reformar o hospital. Então, isso de 3 milhões de reais. Então, isso é uma demonstração, volto a dizer, que é aquilo que eu falei no início, que muitas vezes você não olha para o deputado como um legislador para apresentar projetos de lei ou fiscalizador, mas olha e o mede pelo tamanho das ações que ele consegue transformar em realidade nos municípios. Mas o problema é realmente isso, é porque os partidos hoje perderam tanto a identidade, a ideologia, porque a gente não sabe mais qual é a ideologia, a gente sabe do pessoal de direita, que tem aquele pensamento, e o PT mais ou menos assim, né, que tem ainda a história do voto do diretório e tudo, mas o PT também não é mais aquele PT da década de 80. Mas assim, é tanto partido que você acaba não votando no partido, é da pessoa. Só que o mandato é do partido. Verdade. Entendeu? Na hora H, acontece o que aconteceu com esse pessoal do SAF, que fica nesse tempo. O mandato é do partido. O que a legislação eleitoral diz é isso, é que você tem que estar ali, ao momento de pedir o registro da sua candidatura, você tem que ter 6 meses de filiação partidária e também mostrar que está regular dentro do próprio partido. E isso daí, quando chega na hora da eleição, raramente são aqueles que votam por ser partidário ou por votar em ideologia. O que realmente, por exemplo, Partido Comunista do Brasil, vou falar da casa alheia, mas aqui mais como exemplificativo. Partido Comunista do Brasil. O que é hoje que você vê de diferenciação de deputados que fazem parte do Partido Comunista do Brasil de outro parlamentar, de qualquer outra agremiação, como, por exemplo, PSB, PDT, MDB ou o próprio PT, já que é uma expressão em desuso, comunismo, no mundo, porque ali a China e a Rússia estão lá hoje tentando cada uma concentrar poder na mão, seja econômico ou bélico,
para poder fazer valer perante os outros países. Então, o comunismo já ficou assim meio que em desuso. Então, por isso que eu digo, as ideologias hoje elas são muito fragilizadas em virtude justamente dessa forma que os partidos são tratados cartorariamente. Hoje existe o dono do MDB, hoje existe o dono do PP, hoje existe o dono do União Brasil, aí que está nessa confusão, é oposição ou é situação aqui no estado do Ceará, né? Bolo, né? E aí a gente vê que o que vale ali, primeiro de tudo, e aí já vai uma crítica minha aqui ao sistema eleitoral. Por que que os deputados estaduais também não têm direito ao fundo eleitoral da forma que os deputados federais têm, da forma que os senadores têm? A gente já sofre com isso daí. É um tema nacional que a gente tem levantado nessa discussão e tudo, mas os partidos, volto a dizer, como são cartorários, como têm donos, não se interessam em trazer essa discussão. O senhor falou em discussão nacional, o deputado Sérgio Aguiar foi presidente da União Nacional dos Legislativos Estaduais, hoje é tesoureiro. Hoje eu sou vice-presidente do Nordeste. Vice-presidente do Nordeste, a Silvana disse que era tesoureiro. Mas é recente, foi dia 8 de janeiro que Pronto, assumiu o novo cargo. aí, assim, o senhor, a UNALE representa todas as assembleias legislativas do Brasil. Existem temas nacionais que são problemas nacionais que as assembleias tratam, por exemplo, a segurança pública, apesar de não ser uma missão da Assembleia Legislativa, uma atribuição, mas existem temas que são comuns a todas as assembleias, porque a violência é no Brasil e é transnacional. Isso. E existem temas, eu acredito assim, o senhor representa o Nordeste, de problemas do Nordeste, né? Assim, acesso à água, esses problemas do Nordeste. Existe alguma mobilização, algum movimento dentro da UNALE, por exemplo, para discutir segurança pública ou para discutir situações comuns dentro do Nordeste? Vocês têm essa preocupação de dividir isso aí? Nos últimos tempos, para mim, foi a experiência mais enriquecedora que tive, foi ser presidente da UNALE. Eu descobri que não somos um Brasil, somos vários Brasis dentro do Brasil só. E você ir a Roraima, ver lá que a discussão é que para você poder se deslocar para o vizinho estado de Rondônia, você tem que ir a Brasília ou a São Paulo para poder voltar, certo? Então, cada um tem uma diversidade. Você discutir lá as enchentes no Rio Grande do Sul, que deixou 2 vezes de sediar a nossa conferência anual lá, porque estava comprometido pelas enchentes e depois pelos efeitos que as enchentes tiveram. Aqui no Nordeste, a gente discutir sobre semiárido, discutir sobre hidrogênio verde, tudo. Lá nós temos 12 comissões temáticas que fazem essas divisões, essas discussões, digo melhor, e as divisões como são? Em todas elas, nós temos presidente, vice-presidente e 5 membros. Esses 5 membros, obrigatoriamente, são de cada uma das regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, para justamente ter essa discussão maior sobre tudo isso daí que ocorre. Quando estive lá na Amazônia, a discussão era além do modal aéreo, tínhamos também as comunicações através de estradas terrestres também, que fazia com que houvesse grande dificuldade. O mais curioso foi, por exemplo, quando cheguei agora na COP30, lá em Belém, foi a discussão em que a legislação ambiental, que é tratada por nós, parlamentares estaduais, em Santa Catarina, ela só trata para mostrar que os minifúndios, ou seja, as pequenas propriedades, sejam elas atendidas por tudo isso. Já lá no Mato Grosso, não, aqui a gente quer legislação para tratar dos latifúndios. Realidades diferentes. Realidades totalmente diferentes. Em Roraima, que tem 60% da terra que é reserva brasileira, indígena e brasileira, e aí o que é que fica para ser feito com o restante e o que é que pode ser feito? Então, num tema como é o caso do tema ambiental, você tem os mais variados olhares que devem ser feitos aí, e quem está lá para poder discutir tudo isso são os parlamentares estaduais. Mas eu tenho sim também um problema que continua identificado, são o caso das emendas impositivas. Aqui no estado do Ceará, nós somos um dos poucos estados, mais 2 ou 3, que não temos as emendas impositivas, assim como também existe a diferenciação. No Distrito Federal, os parlamentares estaduais ou parlamentares distritais têm direito a indicar 20 milhões de reais para serem feitas de ações que advenham de emendas
parlamentares. Aqui no estado do Ceará é 1 milhão. Em Pernambuco são 8 milhões. Na Paraíba são 5. Então, existe uma coxa de retalho, Sim. certo? E é uma das coisas que defende, é que haja uma uniformização. De como isso? De fazermos aquilo que o Congresso Nacional faz. O Congresso Nacional pode legislar sobre essa causa orçamentária, sobre emendas parlamentares, até 2% dos recursos de receita corrente líquida do país. Então, eu defendo que isso também seja replicado nos estados para que se possa ter, porque o deputado estadual ele vai indicar, e aqui no estado do Ceará isso é muito bem protegido, é bom que se diga, nós não podemos indicar para nenhuma associação, nenhuma ONG, nenhuma entidade extragovernamental. Só podemos indicar ou para o próprio governo, através, por exemplo, eu coloquei agora R$100 mil para a Secretaria de Trabalho, para ela capacitar jovens na área do turismo na Serra da Ibiapaba. Uma política que o próprio governo do estado pegou esse meu recurso e está aplicando lá. Já também coloquei para a aquisição de uma ambulância lá no município de Tururu. Por quê? Porque para lá uma ambulância vai fazer muita diferença na prestação de serviços ao transporte de passageiros sanitários. Então, é como eu disse, existe isso daí. O que eu imagino é de que, e o que eu aprendi foi justamente dos mais variados Brasis que existem dentro do Brasil só. O senhor está falando aí na emenda estadual, o senhor disse que é bem fiscalizado e é bem direcionado. E como é que o senhor vê essa polêmica em relação a essas emendas do governo federal, do Congresso, Orçamento do orçamento secreto, transferência secreto, especial, essa PIX. história de ter é quase que um governo paralelo. Assim, você esvazia um pouco do orçamento através dessas emendas, que eu acho que acaba inviabilizando um pouco as políticas. E são denúncias e mais denúncias de malversação dessas emendas. Como é que o senhor vê essa relação aí? Se eu chegar hoje no Ministério do Turismo levando um projeto para pedir recurso de sinalização turística, um pequeno projeto de 100 a 200 mil reais, que me dê para levar a sinalização turística para um determinado município, ele diz assim, só se for com emenda parlamentar. Então, houve realmente um avanço na legislação, o que fez com que fosse gerado esse orçamento secreto, emenda PIX, transferência especial e tudo, que muitas vezes faz com que destrave para poder chegar mais rápido nos municípios, entretanto, ele fica com a menor poder de fiscalização. Porque como é que é o certo ou como é que é o usual? Você faz um termo de convênio. A prefeitura vai executar R$300 mil para construção de 30 mil metros quadrados de calçamento. Aí a prefeitura vai apresentar quais são as ruas dos 30 mil metros quadrados de calçamento e tudo e tal. E aí o Ministério vai liberar um recurso inicial. Para ele liberar o segundo, ele tem que ir lá analisar, aprovar a primeira medição para o segundo. Aí o governo federal diz, mas eu estou sem dinheiro para poder mandar o fiscal ir até aí. Aí o que é que o município de Salitre vai ter de culpas de lá e a população, se lá o governo federal não manda vir a fiscalização, e a população está lá, principalmente nesse período de chuva, tendo que andar dentro da lama. Então, existe contrassenso, certo? Mas o que eu defendo é o rigor da lei. Tem que ser tudo fiscalizado realmente para que não haja malversação de recursos públicos. O orçamento é tão pequeno, para tudo que a gente diz, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E quando você vê, tem dinheiro vazando pelo ladrão, como a gente diz literalmente na palavra, com a falta de fiscalização mais efetiva. Então, realmente, eu tenho acredito que o controle fiscal deve ser muito rígido, realmente, tudo, para você fazer chegar bem feito as coisas para poderem acontecer nos municípios. Deputado, o senhor já está no 5º mandato. O que lhe impede de ir para deputado federal? Eu acho que essa comodidade de morar no meu estado, porque, vou confessar aqui os momentos íntimos que tenho da minha vida pessoal. Eu estou em Fortaleza de terça até quinta, meio-dia, mas minha mulher é vice-prefeita, ela mora em Camusim. Quando dá na quinta, meio-dia, eu corro, vou para o interior, já se possível ainda dá para comer um caranguejo, quando chega em Camusim, na quinta do caranguejo, mas aí fico trabalhando no final de semana, sexta, sábado, domingo, segunda, no interior. Se eu fosse federal,
essa Fica mais proximidade distante. ficaria muito difícil, até porque eu não seria um deputado para poder ficar dentro de avião de lá para cá. Você tem que ter um local para morar, para poder residir e fazer o seu trabalho também. Então, esse daí é a maior motivação de não me seduzir para poder ir a Brasília como deputado federal. E aí eu vou dizer mais adiante. Diga. Faz tempo que um deputado federal não é prefeito de Fortaleza nem governador do Ceará. Verdade, olha aí. Quem sabe a gente está aqui na mesa, vai ser o presidente da Assembleia, prefeito, governador, quem sabe, né? Anote. Corte. Fale pela boca de um anjo. Amém. E assim, a gente vai para a eleição dura, 2026 vai ser uma eleição muito dura. A gente tem um nome que é muito polêmico, que o senhor foi do grupo do ex-governador Ciro Gomes, que é um homem muito inteligente, mas é um homem muito polêmico e está aliado com um grupo que é totalmente diferente de onde ele estava. A segurança pública é um assunto delicado e que deve nortear muitos debates e está sendo muito. Como é que o senhor faz a avaliação da situação nos municípios? As pessoas estão percebendo o que está sendo feito, os resultados? Como é que o senhor avalia esse cenário hoje? Está favorável ou não para a reeleição do governador Elmano de Freitas? A sociedade se deturpou ao longo dos últimos anos. Antigamente a gente ouvia falar em cultivar a paz. As igrejas católicas, a igreja evangélica, na escola você tinha até moral e cívica, com a noção de cidadania, né? Com a noção de cidadania, de você tentar fazer com que as pessoas fossem preparadas para sempre viver em busca de um mundo melhor. Hoje você só fala no combate à violência. Então mudou os paradigmas, certo? Foi da sociedade, até porque, por exemplo, não vou tão longe, nos Estados Unidos, a maior financiadora de recursos para a indústria bélica, daí porque ninguém sabe, mas Venezuela, Irã, tudo isso que os Estados Unidos estão fazendo é porque todo mundo tem uma conta para poder pagar lá com a indústria bélica, com a indústria armamentícia. E no Brasil, realmente, ao longo desses últimos anos, tem havido um acréscimo muito grande de ações danosas para a sociedade. Em 1982, quando o Brizola retornou, que foi eleito lá governador do Rio de Janeiro, se falava muito no tal do Castor de Andrade, nos bicheiros, né? Sim. Aquela época era considerado os transgressores, né, da sociedade, o que depois virou milícia e que agora virou facção. E hoje, realmente, a gente tem um temor muito grande de tudo aquilo que está se passando aí na sociedade de uma forma em geral. O estado do Ceará não é diferente. Mas, entretanto, eu digo, aqui nós não produzimos armas, nem no Brasil se produz armas. Vem, seja pelo mar, seja pelo ar, ou seja de forma terrestre, mas entra pelas nossas fronteiras. Então, é por isso que o assunto tem que ser tratado como forma nacional. Aqui nós não produzimos drogas, pelo menos drogas que tenham tanto consumo quanto uma produção. Então, aqui e acolá você descobre lá pelo Cariri, uma plantação de maconha, né? Um negócio assim. Mas não é a pasta de coca, né? Isso. Né? Entra por onde? Pelas fronteiras também. E toda semana você vê aí no Pinto Martins gente sendo presa, porque nós estamos na esquina do Brasil. Sim. Então a maioria da droga, mas também é um roubo para droga, é para tudo. Ou entra ou sai por aqui. Então tudo isso daí fez com que, volto a dizer, que a sociedade se deturpasse. E é verdade que o assunto de segurança pública hoje é o grande tema que envolve a todos nós. Eu não posso não estar pensando em eleição, mas eu estou pensando em como chegar em casa, boto o celular, a mulher, a coisa mais assim, sem noção que a gente vê a mulher colocar aqui o negócio, ou então dentro das calças e tudo, para poder não ser submetida a um constrangimento de ter um assalto, um roubo, alguma coisa dessa maneira. E isso tudo, como eu disse, é das pequenas coisas que vai se gerando esses processos de violência que existe. A grande discussão, tenho certeza, será sobre segurança pública nesse governo. Por que eu digo isso? Porque em educação estamos muito bem. Saúde é um grande gargalo, mas ainda assim ele é voltado mais para que essa discussão seja
nos municípios, onde a pessoa vive ali, porque na unidade básica de saúde, que a mulher leva lá sua criança 5 horas da tarde, quando ela chega da escola, que está febril e tudo, ela não consegue ir em outro momento porque ela estava trabalhando e tudo. Então, tudo isso aí gera-se mais, a discussão mais no município. Geração de empregos, o Estado do Ceará está aí agora Tem com mais carteira assinada mais do que carteiras Bolsa assinadas, né? Bolsa Família, Família, né? Está exato. aí agora também com as grandes perspectivas É. do hidrogênio verde também, que são empregos diferenciados e tudo, que E mudou o perfil dos municípios, porque os municípios não tinham ensino profissionalizante, não tinha escola de qualidade e não tinha assistência de saúde. Era só o atendimento primário, o atendimento de saúde era feito em cima de ambulâncias, que ainda existe, mas nos últimos anos houve a regionalização desses polos de isso, saúde através dos hospitais regionais, das policlínicas, de centros de toda essa especialidades estrutura, né? odontológicos. E a pessoa que por muitos e muitos anos, aquela história, fulano, filho de fulano foi estudar na capital. Hoje o interior Não tem mais a produz necessidade. inteligência. Hoje a gente tem escola pública que aprova aluno de escola pública, Universidade Federal em curso de medicina. Então, assim, Não, isso também importa na geração de mão de obra e na oportunidade. não Né? tenho dados ainda de 2025, mas em 2024 foram aprovados mais de 24 mil estudantes da rede pública estadual no Enem para cursar a universidade. Então, é um fato realmente que a gente tem que comemorar, a gente tem que mostrar. Então, eu imagino que todo e qualquer governo vai ter as suas dificuldades, vai ter, mas eu não estou aqui para inventar a roda, mas a gente sabe que uma das coisas que mais transmite segurança se chama policiamento ostensivo. Sim. Certo? Policiamento ostensivo, da gente ver polícia na rua, aquilo dali nos transmite de certa forma, uma sensação de segurança. E é isso daí que o governador está fazendo, aumentando o número de pessoas que estão sendo convocadas para fazer o curso de formação para policial militar, policial civil, bombeiro militar, policial penal, tudo isso daí tentando fortalecer essas forças de segurança para que elas possam transmitir isso tudo. Mas é verdade, a gente, por dados que tenho, 4 mil policiais militares estão de licença saúde. Olha aí o que faz de falta lá na rua, e por isso que muitas vezes tem muitos assaltos, tem muita arma circulando e tudo e tal. Graças a Deus conseguimos fazer com que ocorresse uma diminuição nesse último semestre, no último ano de 2025, mas ainda assim sabemos que é preciso avançar ainda muito mais para que a gente possa conseguir ter essas mentes. Agora, você como falou, nós mandamos os nossos alunos para o ITA aí ao longo dos tempos, tanto Agora que o ITA está o ITA vindo. está vindo para cá, né, e tudo. Então, a esperança é essa, de que a educação de qualidade, cada vez mais forte, possa proporcionar bons empregos, e esses bons empregos, eles sejam para cearenses. Como cidadã, eu tenho muito medo da violência, e como mulher mais ainda, porque mulher não tem um minuto de paz, né? Assim, mas a gente percebe mais investimentos no homem, no policial, através da contratação de mais policiais. A gente percebe a iniciativa do governo de dar mais condições de armamento, de equipamento, de carros semi-blindados, e agora a compensação financeira pelos resultados. Né? Eu acho que poderia avançar muito mais, porque eu acho que o policial que está ali na rua enfrentando, ele não era para voltar para a periferia para morar vizinho bandido. Concordo Então, com assim, você. tinha que ter Conjuntos ele habitacionais tinha que feitos, ter por os exemplo, para conjuntos poder... habitacionais para o policial exercer a missão dele e saber que a família dele está em paz em casa e que ele pode voltar em casa. Né? Então, assim, eu acho que há de se avançar muito mais. Concordo com você. Eu acredito que a gente está num processo de amadurecimento e tudo e tal. Agora, é verdade que a velocidade com que A necessidade porque existe. e a facção consegue se Sim. reproduzir, a burocracia estatal Sim. é infinitamente menor em termos de velocidade. Então, isso daí é o que muitas vezes nos aprisiona dentro da nossa própria cidade. Ainda relacionado a esse tema da segurança pública, como é que o senhor tem visto as políticas do Estado, deputado, na questão do combate indireto? Questão de investimento na educação, geração de oportunidade de emprego e renda também, porque isso auxilia na oportunidade para a juventude não ser
cooptada pelo crime? Eu tenho visto que o governo está no caminho certo, sem dúvida nenhuma. As oportunidades que existem no estado do Ceará são satisfatórias. Entretanto, ainda são insuficientes, porque a população que precisa ter essa atenção ela é bem maior do que aquilo que são a disponibilidade de vaga que o governo do estado consegue ofertar em cursos culturais, em cursos esportivos, em qualificação na área profissional e tudo. Mas a gente tem muito o que fazer. Eu, por exemplo, falo aqui uma coisa que pode até se tornar polêmica, mas que é um pensamento que tenho. Nas escolas profissionalizantes, nós conseguimos, principalmente na pandemia, fazer com que os técnicos de enfermagem fossem importantíssimos para poder atuarem naquele momento, ajudando também no combate à pandemia e às doenças que vieram depois. Entretanto, eu acho que agora, principalmente por eu conhecer o interior, o número de técnicos de enfermagem já saturou no mercado. Então, acredito que a gente tem que quebrar essa cadeia das escolas profissionalizantes, colocando novos assuntos, temas, novas profissões que sejam mais interessantes. É verdade que o técnico em formação, tecnologia digital, tudo isso daí tem acendido uma condição melhor de emprego. Uma coisa que a gente tem que crer também é de que a carteira assinada, e agora, em especial pelo que está aí para ser votado, muito embora eu defenda o direito do trabalhador, mas já ela cai em desuso, ou seja, a geração que vem depois da gente não vai estar falando mais em previdência, não, em aposentadoria, não. Vão trabalhar porque o sistema não vai conseguir aguentar. As pessoas estão ficando mais velhas, portanto, passando mais tempo dentro do sistema de previdência. E isso daí faz com que aquela relação tantos trabalhadores para tantos inativos, ela vai diminuindo a cada momento, tudo até o momento que vai se tornar inviável. Então, eu acredito que para a próxima geração que vem aí, ou seja, quem tem 15 anos hoje, vai ser difícil de conseguir chegar num processo de aposentadoria pelo sistema público no futuro. O presidente Lula reuniu os governadores, voltando ainda para o tema de segurança, para discutir aquele Plano Nacional de Segurança. O senhor acha que esse é o caminho? É o caminho. O caminho é esse. Uma união do governo federal, de todos os chefes do executivo do país, para tentar uma política comum e uma troca dessas informações e de ações? Isso, sem dúvida nenhuma, isso é fundamental, porque, como eu terminei de falar, armas, drogas, nós não produzimos. Entram tudo pelas fronteiras. Então, a gente tem que ver. Quem não se lembra, quando está no domingo à noite com sua família assistindo lá o Fantástico, você vê aqueles aviãozinhos e a Polícia Federal indo atrás de prender e tudo e tal. Então, isso tem que ter uma força realmente nacional e tudo, e organizando para que as legislações não sejam elas tão brandas, e a gente, quando tem as audiências de custódia, elas têm facilitado muito para isso daí. Muito embora a gente saiba que ainda também o sistema prisional brasileiro não é nenhuma academia brasileira de letras para poder tratar bem as pessoas. Eu acho que, por exemplo, aquilo que antigamente, hoje os direitos humanos também é contra, mas aquilo que antigamente era o trabalho pesado nas fazendas e tudo e tal, deveria existir ainda para poder tentar fazer com que aquelas pessoas pudessem se ressocializar. É melhor do que ficar ali sem, né? Apesar de que nos presídios também existe a história da leitura, confecção de bolas, né? Confecção, mas assim, é uma coisinha pontual, né? Que poderia ser muito mais ampla, muito né? mais ampla, sabe? Eu acho e fora daquele ambiente ali também, e né? principalmente porque o auxílio reclusão, ele é maior do que o salário mínimo no Brasil. Então, paciência, né? Você tem que ter métodos para que isso daí possa ocorrer e a pessoa seja ali punida, se não com trabalhos pesados, protegendo os direitos humanos, mas que ela tenha uma função social. Tem uma contribuição social. Para aquilo que ela está pesando para o orçamento público. Eu acho que nosso tempo acabou. O senhor tem mais algo a acrescentar, deputado? Eu quero agradecer a vocês, Feli, muito bom revê-la e tudo, profissional, que eu tenho um respeito muito grande. Quando cheguei na Assembleia, não vamos revelar aí as idades, né? Mas quando cheguei na Assembleia você já estava lá, tudo. Ao Felipe, não é isso? Isso. Também, que já tivemos a oportunidade aqui de ser entrevistado. Agradecer ao César, aqui, que é o nosso CEO do ANC, e me colocar cada vez mais à disposição da população. A gente tem isso daí, aí eu volto lá para o início, o diferencial. Meu avô teve apenas o curso ginasial, como se chamava, o primeiro grau.
Meu pai teve ensino médio, iniciou a faculdade, mas não concluiu o ensino superior. Eu tenho 3 licenciaturas e sou mestre em gestão pública. Então, acho que é cada vez mais você tentando se preparar para poder estar melhor, porque aqui a gente vem de um legado, mas se você não construir a sua própria história, é difícil de você continuar edificando as histórias dos demais. Então, é assim que a gente quer fazer. Esse ano me preparei para um novo desafio. A gente vai apresentar mais uma vez o nosso nome à Sociedade Cearense, tudo para ser avaliado, tudo e estarmos torcendo para que o Estado do Ceará, e já que estamos em fevereiro, a gente tenha um bom inverno, felicitando a todos aí, já principalmente os foliões, para um bom carnaval, e a gente tenha uma disputa democrática leal, respeitadora e, acima de tudo, que o Ceará saia ganhando com isso tudo. Pronto. Perfeito. Nós conversamos com o deputado estadual Sérgio Aguiar, do PSB, presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Ceará. O Ceará Rodeio fica por aqui, até nosso próximo encontro.